Hoje vamos começar o quadro Dicas de Saúde comigo, Daniele Lima. Eu sou quiropraxista, eu faço tratamento de coluna, de nervos e das articulações. Todos os males da coluna, desde hernia de disco, bico de papagaio, é feita a avaliação clínica e o tratamento eficiente aqui comigo, tá bom? Hoje eu quero levar ao conhecimento de vocês uma dica muito importante para as mulheres, dicas de bolsas femininas. Muitas mulheres no decorrer do dia carregam muito peso em sua bolsa e isso faz com que ela tenha uma descompensação corpórea muito grande, acarretando males à saúde. A maioria das pessoas acha que uma bolsa muito grande vai interferir na saúde e não é bem exatamente assim. O que vai interferir é o peso que a mulher carrega na bolsa dela. Lembrando que se a pessoa ela pesa 60 quilos, o máximo de peso que ela pode estar carregando é em torno de 6 quilos. Então, só para a pessoa poder entender, para você que está aí na sua casa, a gente tem que carregar aproximadamente 10% equivalente ao seu peso corporal. Lembrando que isso é quando a pessoa está no seu peso ideal. Se a pessoa já está acima do seu peso, não vai adiantar ela carregar só 10% da bolsa, porque ela já está com o peso também sobrecarregado dela mesma. Normalmente, quando as mulheres carregam bolsa, ela, sem perceber, ela costuma ter o hábito de colocar a bolsa ou do lado direito ou do lado esquerdo. As mulheres mesmo podem fazer esse teste em casa, observar o seu ombro. Normalmente, um ombro está mais alto e mais alongado do que o outro. Um ombro pode estar um pouco mais baixo e mais curto e o outro ombro mais alongado e mais para cima do que o outro. Isso pode ser uma pequena escoliose, isso pode também ser uma contratura muscular, porque a bolsa ela não vai causar problema só na coluna, ela vai causar problema também na musculatura em geral também da pessoa. Então, ela vai ficar com toda a coluna comprometida, com a musculatura comprometida também. Então, normalmente eu atendo muitas mulheres aqui que chegam se queixando de dores nas costas e eu vou fazer todo um levantamento, até desde a roupa que ela costuma utilizar para trabalhar, que às vezes se a roupa é muito apertada pode estar interferindo também nas suas costas, isso eu vou estar falando em um outro programa. E normalmente as bolsas também vão estar interferindo bastante na saúde dela. Então, aqui na minha clínica eu vou fazer a pesagem da bolsa, na balança eu vou fazer a pesagem corpórea dela também, para ver se o peso dela está distribuído por igual em duas balanças. Vou ter uma conversa com ela para saber fatos desde a infância dela, de se ela teve algum acidente grave na adolescência, enfim, vou fazer um levantamento para saber o que está ocasionando. E vou estar vendo a bolsa dela também. Hoje o tema é sobre bolsas. E eu queria dar uma pequena explicação aqui. Normalmente, quando a bolsa está muito pesada, ela vai causar pequenas subluxações na coluna da pessoa. Por exemplo, todos esses ossos da coluna têm que estar um em cima do outro. Quando um sai fora do lugar, acontece uma subluxação. Olha só. Um osso fica fora do lugar, enquanto o outro ossinho está no lugar. Bolsa é muito responsável por isso, porque a pessoa sobrecarrega só de um lado. Eu venho aqui, faço a manipulação e o osso volta para o lugar. Tanto que eu recomendo às pessoas que eu atendo não tomar nenhum tipo de medicação, porque já vai perceber a diferença na mesma hora. Juliana, tudo bem? Bom. Juliana, o que anda te incomodando? Tô sentindo muita dor nas costas. Certo. Dor nas costas, em específico, em qual lugar que é? Nos ombros e mais um pouco aqui embaixo. Certo. No pescoço você não sente? Não, é mais nos ombros mesmo. Certo. Você costuma carregar a bolsa todos os dias? Todos os dias. Certo. Você percebe que no decorrer do dia o lado que você carrega a sua bolsa está mais dolorido ou não? Sim, mais dolorido. Uhum. Juliana, de acordo com a consulta que eu já fiz em você, eu já fiz a avaliação, eu vou colocar você na maca agora e vou fazer os movimentos de manipulação e você já vai perceber a diferença na mesma hora, tá bom? Tá bom. Vamos lá? Vamos.
Gostou? Gostei. Tá se sentindo melhor? Bem aliviada. Qual que foi a sensação? De alívio mesmo, a dor principalmente aqui, ó. Tô até mais nova, né? Mais nova, ficou mais leve. Isso. Gostou? Recomenda? Recomendo. E o mais positivo, que é sem uso de medicamento, viu? Que bom. E para você que está aí me assistindo, você mulher, você homem também que carrega mochila pesada todos os dias, se quiser um tratamento de realinhamento postural e para se livrar das dores das costas, da coluna em geral, é só vir me procurar aqui no Coraçãozinho de Marília, bairro Fragata, no Espaço 96. Meu telefone é esse que está na tela. Quem quiser me achar também, eu tenho uma página que é a Daniele Lima, Dicas de Saúde, onde que tem todo o meu material, tem como me achar, o meu telefone e tem todo o meu trabalho divulgado, viu? Beijo, até o próximo quadro. Tchau!